Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica que hoje vai abordar o tema Imposto de Renda e Sonegação no Brasil. O nosso imposto de renda sofre muitas críticas por não ser progressivo como prega a Constituição. E também temos o problema da grande sonegação que há. A nossa convidada para abordar esse tema é Maria Lúcia Fattorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida e ex-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigada, Beto, pela oportunidade. Maria Lúcia, nós temos assim todo ano um debate em torno de imposto de renda. O governo está fazendo um esforço para aumentar a arrecadação, porque inclusive está realizando corte de gastos, mas talvez houvesse possibilidade de melhorar muito mais o sistema de arrecadação. Mas tem aí um problema no meio, a sonegação é muito alta. Por que é muito alta? Sim, infelizmente os dados, estimados, inclusive pelo Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional aqui no Brasil, são alarmantes. Eles fizeram um estudo e chegaram à conclusão que cerca de 8,44% do PIB corresponde à sonegação geral dos tributos no Brasil. E no caso do imposto de renda, contribuição social, que são as contribuições previdenciárias, e ICMS, a sonegação chega a 28% da arrecadação desses tributos. Então, você imagina quanto se poderia melhorar a arrecadação tributária no Brasil se houvesse um investimento na administração tributária. Como é que nós deveríamos começar essa mudança? Olha, essa mudança tem que vir tanto no próprio modelo tributário, que no caso brasileiro é repleto de distorções. O modelo tributário brasileiro é injusto, é perverso, porque ele tributa principalmente os mais pobres, porque a maior parte da arrecadação aqui, cerca de metade da arrecadação brasileira, ela incide sobre os tributos indiretos, que são os tributos embutidos em tudo que consumimos. Nos alimentos, nos alimentos, nos serviços. Agora, por exemplo, com essa elevação da tarifa de energia elétrica, de combustíveis, tudo isso tem tributo indireto. Então, a carga sobre as pessoas que ganham menos, ela fica mais onerosa. E os mais ricos pagam proporcionalmente menos. Então, um princípio fundamental que está na Constituição, que é a progressividade, ele praticamente não existe no Brasil. Como é que nós deveríamos alcançar essa progressividade, cumprindo a Constituição, para evitar essas distorções? No caso do imposto de renda, por exemplo, nós temos aí uma tabela chamada de progressiva, que começa tributando em R$ 1.780 em média. A partir daí já começa com a alíquota de 7,5%. E tributa até cerca de R$ 4.650 a alíquota máxima. Então, olha a distância. De 1.750 a 4.650. É uma distância de menos de R$ 3.000 entre a alíquota mínima e a máxima. Então, o que nós defendemos, que aumentaria muito a arrecadação e ao mesmo tempo, fazendo justiça fiscal. Reduza o imposto que incide nas rendas mais baixas. Deveríamos ter uma alíquota de 5% somente a partir do mínimo existencial calculado pelo Diese, cerca de R$ 2.700. O que é esse mínimo existencial? É a renda mínima necessária à sobrevivência de acordo com o artigo 6º da Constituição, aqueles direitos básicos. A pessoa precisaria, no mínimo, de R$ 2.700 para sobreviver. Então, essa deveria ser a primeira alíquota, 5%. 5%? 5%, Portanto, menor, porque não é justo tributar uma pessoa que está saindo do mínimo existencial já com 7,5%. E a distância entre as alíquotas deveria ser muito maior. Não é? Deveria ser uma distância de 2.750 a primeira, o dobro para a segunda, o dobro para a terceira, e chegar
Há alíquotas, né, no caso das rendas milionárias, que existem no Brasil e a maioria das vezes são isentas, porque não tem assalariado que ganha 1 milhão. Mas tem empresário que ganha milhões por mês e são isentos. Agora, por que nesse sistema de isenções, esses critérios utilizados, nós temos alguns que isentam, inclusive, os ganhos de capital, sobre ganho de capital próprio, inclusive, que parece que é algo muito particular do Brasil. É assim mesmo? Isso aí já afeta o imposto de renda das pessoas jurídicas, não das pessoas físicas, é das empresas. É uma verdadeira aberração. E praticamente só existe no Brasil. É a dedução dos juros sobre capital próprio. É uma dedução que fere, inclusive, as normas de contabilidade, porque o que a gente estuda no curso de contabilidade? Você só pode deduzir despesa efetiva, despesa que você desembolsa, que você paga. E essa despesa do juro sobre o capital próprio é uma despesa calculada. É um cálculo que você faz do investimento que você faz com o seu próprio dinheiro. Então, é um cálculo dos juros do seu próprio capital, como se você tivesse ido ao mercado financeiro buscar esses juros. Desculpa, como se você tivesse ido ao mercado financeiro buscar este capital. Isso a desculpa, né, a justificativa para aprovar essa aberração foi que isso incentivaria os empresários, né, as empresas, a investirem o capital delas no próprio negócio, né? Seria um incentivo. Só que quem tem esse volume grande de capital para investir no próprio negócio? São as instituições financeiras. E isso está levando a essa distorção econômica aqui no país, em que essa atividade financeira privada e até os bancos públicos são a atividade mais rentável do país. Quer dizer, uma atividade que deveria estar a serviço das outras, até porque é uma atividade que vem desempregando devido à automação e tudo mais, ela está exacerbando aí a lucratividade por meio desse artifício tributário que deveria ser banido, porque é um artifício e está proporcionando esses lucros abusivos de um setor financeiro e sem nenhum retorno para a sociedade. Por exemplo, esse setor teve a sua contribuição social reduzida de 30% para 15%. Não é? É outra benéfica que você não compreende. É um privilégio? É um privilégio do setor financeiro, apesar de ser super lucrativo, apesar de já usufruir dessa dedução do juros sobre capital próprio, teve a sua contribuição social reduzida de 30% para 15%. Né? Por isso os lucros que tiveram, como foram anunciados pela imprensa em geral. Né? A cada ano os lucros dos bancos sobem. Né? Então, a sonegação no Brasil, ela acaba sendo alta porque a sociedade se revolta, primeiro porque a carga é pesada para o assalariado e para os mais pobres. E estes praticamente não tem como sonegar. É impossível um assalariado sonegar porque já vem ali retirado na fonte. E como houve a formalização crescente do trabalho, Exato. A arrecadação aumentou também, nessa faixa. Né? Também. Não é? E outra coisa, qual é o retorno que nós temos aqui no Brasil? Quando nós olhamos, por exemplo, nos países nórdicos, Suécia, Finlândia, Islândia, Noruega, Dinamarca, quando nós olhamos esses países, a sonegação é praticamente inexistente. E o imposto é muito alto. O imposto é muito alto. E é progressivo. O que se observa lá? Um verdadeiro orgulho da sociedade em se tornar contribuinte. Né? Os jovens, quando passam a trabalhar e passam a ser contribuintes, eles se orgulham disso. Agora eu sou um contribuinte. Por quê? Porque ele sabe que o Estado provê a ele toda a educação de boa qualidade, toda assistência, desde a gravidez até o enterro,
não é? Toda a saúde, infraestrutura e mais. Não há essa disparidade absurda entre os mais pobres e os mais ricos. As classes são muito próximas, então toda essa... E as grandes fortunas são taxadas. São super taxadas. Super taxadas. Tanto que você vê no exterior muitas fundações, né? Os milionários lá, eles criam fundações e doam, porque eles preferem ter seus nomes eternizados nas fundações do que entregar 50%, 60%, 70% da sua herança para o Estado. Mas ainda falando sobre sonegação, na questão do imposto indireto, onde não há sonegação, porque está incluído no leite, na caixinha de fósforo, na cachaça, suponhamos uma situação muito pouco provável, onde um milionário se encontrasse numa padaria com um mendigo que lhe pede uma esmola na entrada. Se os dois entram e tomam uma média de café com leite, os dois estariam pagando o mesmo imposto. Exatamente. É isso mesmo? Exatamente. Essa é a grande injustiça dos tributos indiretos. Ele não obedece o outro princípio constitucional, que é o princípio da capacidade contributiva, né? O imposto de renda, os impostos sobre o patrimônio, estes obedecem ao princípio da capacidade contributiva, pelo menos em tese, né? Já o tributo indireto, né, acontece isso aí que você falou. O pacote de macarrão tem lá 25% de imposto embutido. O rico que vai lá comprar a sua pasta, vai pagar o mesmo tributo que o pobre que consegue reunir as moedinhas e vai lá comprar um pacote de macarrão. Que compra pelo Bolsa Família, por exemplo. Que compra. Paga a mesma coisa que o milionário em imposto. Paga a mesma coisa. E aqui no Brasil, mais de 50% de tudo que se arrecada na União, estados e municípios corresponde a tributos indiretos, que vêm embutidos. Né? É por isso que o mais pobre é infinitamente mais onerado. Não é? E isso torna o nosso modelo muito injusto. Não é? Muito injusto. Então, tudo isso empurra para a sonegação. Quem pode sonegar, não é? Acaba ficando revoltado, não é? E não tem, às vezes, muitos princípios, não compreende, né, a necessidade de uma postura ética, de um exemplo, né, para os seus próprios funcionários, de garantir ali o cumprimento das regras. Isso aí vai levando a uma degradação social, não é? Infelizmente. Muito bem. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa e no próximo bloco vamos continuar falando aqui com Maria Lúcia Fattorelli, que é coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, sobre imposto de renda e sonegação. E também teremos a participação de 2 senadores que lançarão seus pontos de vista, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná. Continue com a gente, voltamos já.